falar, como o livro está aqui do lado, vou até usar o livro aqui como suporte. Ó, nós temos o 19, que vai falar da Nigéria e República Democrática do Congo, e o 20, que fala de África do Sul. Depois a gente já vai mudar um pouquinho. Nós vamos falar da formação da Rússia, vamos entrar na Rússia, depois Índia, China, e aí, para fechar esse livro 2, já lá pretendo deixar para o quarto bimestre, nós falaremos de Brasil. Aí vamos entrar no Brasil. Por enquanto, ainda falando de continente africano. Beleza, Bovo? Para você não ficar ansioso aí, o Bovo quer muito que eu fale de Brasil esse ano, nós falaremos de Brasil, Bovo. E os assuntos do Brasil são bem interessantes, hein? Ó, economia brasileira na virada do século. Tá? Então, a economia brasileira, política e questões sociais do Brasil atual. Então, nós vamos falar de política atual, né, das conjunturas, tudo que o Bovo gosta. Brasil como potência regional e crise ambiental no Brasil no século XXI, crise ambiental que está tão latente aí, esse assunto, né? Toda hora estão falando nos jornais sobre sanções econômicas que o Brasil pode receber, então a gente vai falar desse assunto bem faladinho, bem tranquilo esse ano, vai dar tempo de falar de tudo, tá? Então, hoje o assunto é esse, capítulo 18, conflitos no Sudão. Lembra que eu disse, esse é o último país a se dividir no continente africano, né? O Sudão, naquele período da Primavera Árabe, que a gente já discutiu também esse ano, quando falamos de Oriente Médio, e de revoltas, né, no norte do continente africano, esse país ele foi no embalo. E ele também pegou ali, né, essa ponta de conflito e ele se dividiu. Então, hoje nós podemos definir que existe aí o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, ou o Sudão e Sudão do Sul, né? Assim é a divisão do Sudão. Vários conflitos até a separação desse território. Tá? Então, aí, primeira localização do Sudão, limitada ali pelo Egito, Mar Vermelho, Arábia Saudita, Eritreia, Etiópia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Chad e Líbia. Tá? E as capitais são Khartoum e Juba. Tá? Essas são aí, então, as delimitações do território do Sudão, né? Mais a leste ali do continente africano, né? Dá para a gente enquadrar ali no nordeste do continente africano, próximo à Península Arábica, tá? Então muito próximo ali da Península Arábica, e com essas duas capitais. Esse era o Sudão antes ainda da sua divisão, né? Um terreno rico em recursos naturais, tá? Como eu comentei já em outros conteúdos com vocês, até porque essa região é uma região aí de bacia sedimentar, então no Sudão existem, principalmente mais ao sul, existem reservas de petróleo, tá? Então ali um grande, um forte recurso, né, econômico para essa área, para comercialização com outros países também. Tá? Então essa é a região do Sudão, Sudão que foi repartido, né? Até o período dessa imagem tinham 53 países no continente africano. Hoje, ao todo, são 54. Deixa eu só ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Luiz Gustavo. Deixa o Luiz Gustavo retornar aí para a nossa aula. Beleza? Continuando. Né? Informações principais aí das duas áreas, né? Das duas capitais que nós comentamos. Tá? Então, Khartoum, capital ali do Sudão. Né? Ali algumas características. O presidente, até hoje, são eles, né? A moeda, o valor, tá? O PIB, Produto Interno Bruto do Sudão, IDH, né? Observe o IDH desses países, IDH baixo, tá? A língua oficial deles também. Aí você já tem uma ideia de quem é que colonizou esse território, né? Do outro lado ali, a capital Juba, né? Cidade mais populosa também ali da região. Tá? O PIB, presta atenção no PIB, tá? O IDH, muito parecido, e a língua também, para a gente ter uma ideia de quem foi que colonizou esse território. Por que eu falei presta atenção no PIB? Porque as reservas de petróleo elas ficaram para o Sudão.
porque eles tinham feito ali toda a infraestrutura, tudo, né? E o Sudão do Sul, ele acabou não tendo acesso a essas reservas. Então, um conflito está armado aí, né? Aí é um dos conflitos, tá? O acesso a esse recurso tão valioso que agrega muito valor às duas nações, tá? Então, o Sudão do Sul ele ganhou a liberdade, mas teve um custo por essa liberdade, não ter acesso a esse recurso natural que é o petróleo. O que, de certa forma, acaba prejudicando, né, a economia do país, uma vez que as reservas estão ao sul, mas ele não pode extrair porque o norte é que fez as benfeitorias de extração ali, né? Então, as reservas, tá? As bacias petrolíferas. Beleza? Mapa da divisão do território. Ali, a reserva de petróleo, né? Que chegava até o sul, não chega mais hoje. Os oleodutos, né? Que extraem as refinarias, tá? A divisão, então, do território. Vocês percebem também que na região do Sudão do Sul é uma região onde tem mais vegetação, né, do que a região do Sudão, que é uma área mais desgastada, mais de bacia sedimentar. Tá? Então, essa é a divisão do território. Nós vamos ver que depois desse conflito há uma outra área, que ela fica mais ou menos aqui, ó, nessa região, nessa ponta que pega os dois lados, que também se rebelou nesse conflito, que é uma região que foi abandonada pelo poder público, pelo governo. Então ali virou um bolsão de pobreza. E nesse bolsão de pobreza a população acabou se revoltando contra o Estado, contra o governo, tá? Para poder buscar ali melhorias sociais. Então é uma área que tem um conflito em com os dois países. Então, é uma região que tem conflito com os dois países porque também quer se libertar, tá? Conferência de Berlim, presente também aí nesse território, porque ele também foi dividido, né? E passou a ser governada lá por ingleses. E os egípcios até 56. É por isso que uma parte do país ainda fala o dialeto árabe, né? O Sudão tem uma proximidade muito grande com o norte do continente africano. Proximidade com o norte do continente africano, nós sabemos que esses países que têm essa proximidade, eles também acabaram ali adquirindo, né, a cultura muçulmana, tá? Então eles também têm ali um pouco da cultura árabe, né, dentro do seu território, tá? Nessa data, a elite muçulmana proclamou a independência do país, é importante isso, em 1956. Então, quem estava ali no poder do país eram muçulmanos, e eles é que vão declarar a independência do território do Sudão em relação à Inglaterra, né? Aos colonizadores, melhor dizendo. Tá? Até 2011 era um país só, que aí começam as movimentações para a divisão do território, principalmente depois daquele ato que vocês já aprenderam, que é ali a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe ela é fundamental para as discussões dos países do norte e para a gente poder também entender aqui a divisão do território do Sudão. Então, para a gente ter uma ideia, o norte, né, do Sudão, ele tinha ali a sua maioria composta por islâmicos, ou seja, muçulmanos, e o sul composto por cristãos, tá? E aí as duas capitais, então Khartoum e Juba, as duas capitais, e cada uma ali seguindo um tipo de religião, tá? O primeiro conflito, ele surge em 55 e ele dura até 1972, ou seja, um curto período, né, de conflito aí entre essas duas regiões. Perdão. O Sul, ele se volta contra o radicalismo do Norte. Nós já falamos de radicalismo esse ano, né? Os muçulmanos têm por essa característica ali a questão do fundamentalismo e também do radicalismo, não que seja exclusivo deles, é importante que se fale sempre isso, né? Para que a gente não entre ali numa ideia de xenofobia, né? Contra muçulmanos, tá? Mas o radicalismo religioso ele está presente em todas as religiões.
é que esse radicalismo muçulmano ele é mais recente. Então, a gente discute mais ele, né, na atualidade. Tá? Quando a gente fala ali, por exemplo, de grupos terroristas. Então, a gente vai falar mais desse fundamentalismo religioso. Né? Então, o norte do Sudão ele era mais radical, era mais fundamentalista islâmico. Né? Então, queria impor a religião ao sul, coisa que a região sul do Sudão não aceitava. Então, o projeto de separação ou o sentimento ali separatista, ele já é antigo, né? Já vem de tempos, tá? Ele já vem ocorrendo, beleza? Em 83, algumas datas agora aí para a gente poder discutir, o governo passou a se basear em leis islâmicas, né? Ou seja, baseados então no Alcorão, muito parecido com o país que nós falamos ainda esse ano, né? O Irã. O Irã, a partir de 79, depois da revolução do Ayatollah Ruhollah Khomeini, também introduziu o Alcorão como lei máxima, né? Como a constituição do país. Vocês lembram disso? Nós falamos já esse ano. Não foi diferente aí no Sudão. Então, o Sudão adotou o Alcorão como sua constituição. E aí fica pior ainda, né? Porque aí você já tem um pouco do fundamentalismo religioso concentrado com as leis de um livro sagrado escrito há milhares de anos atrás, o que não acompanha, né, o andar ali da sociedade contemporânea. Então você vai se basear em leis antigas. Então o Estado, a partir de 83, o Sudão, ele deixou de ser um Estado laico. Falamos também de laicidade esse ano. O que é ser um Estado laico? É não adotar uma religião só, né? Exemplo, o Brasil. O Brasil, nós não podemos ter ali governantes que falam, olha, vivemos num país de religião cristã, tá? Por mais que a maioria aqui dentro do Brasil seja composta por cristãos, né? Não podemos ter ali declarado. Por quê? Porque o Brasil ele é pluriétnico e ele é plurireligioso também, tá? Então, quando você adota uma religião só, você discrimina todas as outras e o seu Estado deixa de ser laico. É isso que acontece, né? Então, o Brasil, ele ainda, hoje, porque existe isso na Constituição, é um Estado laico, por mais que tenhamos aí governantes que não aceitem, né? O Brasil ainda assim é um Estado laico, porque nós não adotamos o livro sagrado como Constituição. Se isso acontecer, deixaremos também assim como esses estados muçulmanos. E aí é um perigo para as outras religiões, como foi aqui no Sudão. Então, a partir do momento que adotou o Alcorão como livro, né, como constituição máxima do país, ficou perigoso para aqueles que não professam a religião islâmica. Quem, no caso? Os cristãos. Porque eles passavam ou passariam a ser perseguidos. Tá? E aí você tem a implantação da Sharia, que é um conjunto de leis baseadas no Alcorão. Né? Dentro dessas leis tem até a questão da liberdade feminina também sendo pautada dentro desse conjunto de leis. Países árabes, eles introduzem essa Sharia. Isso é muito comum. O Irã também introduziu a Sharia lá dentro. Por isso que a gente tem que ficar atento a essas movimentações religiosas misturadas, né, na nossa política contemporânea, tá? Surge o Exército de Libertação do Povo Sudanês, a SPLA, que aí você já sabe, a gente tem falado de vários países do continente africano, é um movimento de libertação. Né? Sendo um movimento de libertação, significa que está ali amparado em algum daqueles segmentos ou sistemas políticos econômicos desse período, década de 80, ainda estamos passando, né, por um período conhecido como Guerra Fria. Tá? Explode ali no país, nesse mesmo período, a Segunda Guerra Civil. Quando tem guerra civil, nós sabemos quem é que sofre mais, é a população que fica no meio, né? E aí você tem que ter ali a intervenção de grupos ou governos, né, estrangeiros, no caso, principalmente a ONU,
que intervém em conflitos civis, né, em guerras civis, tá? E a partir de 83 já está escancarada a divisão do país. Então você já tem ali uma certa divisão não oficial, norte sendo muçulmano e o sul baseado ali nas ideias cristãs, né? Então decidindo entre eles já movimento separatista, que a gente também já falou esse ano. Em 97, os Estados Unidos ele vai executar um embargo econômico contra o Sudão, porque ele acredita que o Sudão ele está ligado ali a grupos terroristas, e vocês sabem que os Estados Unidos ele tem um longo histórico de combate ao terrorismo, a gente já falou disso também, que fica muito mais forte a partir dos anos 2000, né? O combate principalmente ao Al-Qaeda, né, ao Talibã, tá? Aqueles grupos mais famosos, né, ligados ali ao Osaminha, né, Osama Bin Laden também, tá? Conflito de Darfur, esse conflito eu vou falar depois lá no final com vocês também, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre ele. Essa região de Darfur é a região oeste que eu comentei para vocês, que tem conflito com as duas áreas, tanto o Sudão quanto o Sudão do Sul, porque eles também querem independência. O motivo desse conflito de Darfur? Primeiro, esquecimento do governo com a região, né? Então o governo esquece essa área vira uma região de pobreza e miséria, um grande bolsão de pobreza e miséria, e essa população que está em Darfur começa um conflito contra o governo, e esse conflito ele dura até os dias de hoje. Então, até os dias atuais, nós temos um conflito ali naquela área, nessa região. Deixa eu ver se tem uma pena sequência aqui para mostrar onde é Darfur. Não tem. Então, nós vamos parar aqui em 97, amanhã, na aula de amanhã, não faltem, e na aula de amanhã eu vou estar